Olá, boa tarde! Aqui estamos falando da Domingueira do Leão, Lar Espírita Alvorada Nova, que fica aqui no município de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Eu sou Jacó Melo, e você, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma Domingueira, hoje vai ser comigo, eu que estarei aqui com você ao longo desta hora, das 4 às 5, mas também no final teremos a participação do nosso querido Roberto Nunes. Ele vai tocar uma música muito bacana de um compositor francês, o Michel Legrand. Ok, tudo bem? Então vamos dar início à nossa domingueira, fazendo uma oração, fazendo uma prece. Senhor Deus, agradecidos estamos pela vida, por mais este dia, por todas as bênçãos. Senhor, sabemos que cada instante de nossa vida é uma renovação, é uma oportunidade de que nos melhoremos e agradeçamos. Por isso mesmo, somos felizes em estarmos aqui novamente, congraçando de reflexões que esperamos sejam sempre muito boas para a melhoria no nosso dia a dia, na nossa vida. Que aproveitemos os momentos de boas reflexões para emitirmos vibrações, emanações de bons fluidos para todas as pessoas que esperam de nós as melhores lembranças. Lembrando-nos delas, emitamos aquilo de bom que nós temos no coração. Deus nos abençoe, tenhamos uma magnífica tarde e que tudo seja luz em nossos caminhos, que assim seja. Então é isso, nós estamos aqui hoje mais uma vez com uma domingueira, por essa você não esperava, né? Uma domingueira só comigo, nem eu esperava, na realidade eu esperava sim. E aí eu fiquei pensando o que nós vamos falar nesta domingueira. Eu digo, eu quero falar um assunto que me toque. Apareceu chuvas de assuntos, porque tem tantos assuntos que me tocam, mas de repente no meio daqueles, assim como se fosse num mar muito distante, apareceu a pontinha de uma vela, ou então a pontinha de um bueiro saindo uma fumacinha, como uma nave vindo de muito longe. E aí eu me lembrei de uma música que me toca muito o coração, Vitórias Esperam por Você. Eu digo, eu fiz este tema, a última vez que eu fiz este tema para o Leão, já tem aí no barato 5, 6, 7 anos, está na hora da gente refazê-lo. E aí eu digo, eu vou buscar esse tema para a gente estudar juntos, não é bem estudo, né? Para a gente conversar a respeito. Bom, então deixa eu ver aqui, antes de começar, cumprimentar aqui tantas pessoas que já estão, meu amigo Cecílio, Simone de manhã estivemos juntos, né? Cizenaide, Alzenete, a Nelma. A Alzenete está aí sempre dando uma força, a Nelma também, ela e o Fernando. Maria de Fátima, outra que está sempre presente. Paulo Xavier, Sandra Queiroz, Sônia Crins, Rosana Dória, outra figura sempre presente, a Sônia Crins também. Beta está lá pedindo o like lá, sempre com muito carinho, com muita leveza. Valquíria, Íris, Iracema, outra figura sempre constante, Luiz Helena, Fernando Carneiro, eu já tinha falado nele, e o meu amigo Japa Dionísio, isso fora as pessoas que estão no Facebook. Hoje não vamos ter transmissão pelo Instagram, porque como nós vamos usar um PowerPoint, fica muito desconfortável a pessoa lá no Instagram, quer ver as imagens, não consegue. Então eu deixei lá um recadinho bem rápido para que as pessoas venham para cá, para o Instagram, para o Facebook, ou então para o YouTube, que é onde nós estamos neste momento. Não é isso? Desculpa. Ok. Então, antes de entrar aqui, estão me pedindo aqui para falar do Leão, sobre o Leão, essa casa maravilhosa que fica em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, que é uma instituição que tem uma frente de trabalhos maravilhosas, né? É uma frente bem ampla, maravilhosa essa frente, né? Além do nosso grande auditório, onde a gente desenvolve várias atividades, inclusive o nosso atendimento por passe magnético, que já voltou a ser presencial às quartas-feiras pela manhã. Temos o nosso Shopping, onde a gente tanto recebe muitas doações, mas também onde a gente coloca essas doações
a serviço da própria comunidade, a serviço de você, se quiser doar ou se quiser comprar, adquirir algumas coisas. Tem muitos produtos lá, não só são roupas, tem muita coisa. E é uma das maneiras que a gente tem de captar recursos para a nossa instituição. Nós temos um garden, ou seja, um jardim, onde a gente planta folhas ornamentais, que também é outra fonte de rendimento da nossa instituição, mas temos outras partes que são muito ricas. Educação espírita de jovens, de crianças, temos contato com as mães da redondeza, temos aulas de futebol, voleibol, balé, judô, karatê, enfim, tem lá nós temos uma área própria para o desenvolvimento desses esportes, tudo isso visando transformar a comunidade em pessoas mais felizes, mais participativas, porque a gente não impõe espiritismo para ninguém, mas a gente pede que existam regras morais bem definidas. As pessoas, para participarem dessas atividades, têm que, de alguma forma, terem compromissos, sejam com a escola, com os deveres, compromissos com a própria sociedade, enfim, termina sendo um outro universo muito bom. E, por fim, nós temos a nossa residência dos nossos idosos, que é o ápice do Leão, né? Nós cuidamos de 40 idosos com um carinho que todos que já conhecem ou já me ouviram falar sabem que é muito grande, e o Leão está lá, aberto. As visitas ainda sofrem uma série de restrições, porque nós precisamos, sobretudo, cuidar dos nossos idosos para que eles sigam sem contrair esse tipo de doenças, que se Deus o livre tivesse chegado por lá, teria complicado a vida de muitos deles. Bom, é isso, esse é o Leão, e nós estamos aqui. O Leão, inclusive, precisa sempre da sua ajuda, né? O Leão, eu falei aqui de algumas atividades que compõem a renda do Leão, mas é muito pouco. Se o Leão se mantivesse apenas disso, o Leão não subsistiria. É preciso pessoas que façam doações, pessoas que se voluntariem, e essas doações são as mais diversas doações, né? Desde alimentos, produtos de limpeza, de higiene, através das doações para o próprio Best Shopping, mas também através de depósitos em conta. Daqui a pouco vocês vão ver aí um Pix do Leão, e quando for na hora da música lá do Roberto, também tem lá um QR Code, se você quiser pegar todos os dados do Leão para colaborar com a gente, nós ficamos muito agradecidos. Então é isso, eu vou aqui compartilhar a nossa tela, para a gente já ir começando a falar sobre vitórias esperam por você. Esse é o nosso tema. Esse tema, como eu disse, ele faz parte de uma música que eu compus. E esta música foi uma música complicada, porque ela surgiu, os primeiros acordes e as primeiras frases, surgiu assim bem rapidinho mesmo, um negócio assim de minutos. Mas concluir essa música demorou anos, foram 4 anos para essa música ficar pronta. E a música está aí, a gente vai conversar sobre alguns versos dessa música, lógico, não pela música em si, mas pelo que ela enseja para a nossa própria vida, para a nossa própria experiência. Né? Então, vamos entrando aqui no Vitórias Esperam por Você. Cordas, vamos começar por aí. As cordas, elas podem tanto nos aprisionar, como elas podem nos libertar, concordam? Aí na figura nós temos 2 mãos de uma mulher presas numa corda. Óbvio que essa figura ela não foi feita objetivamente para este slide, mas a gente aproveitou por um motivo muito particular. Essas mãos, elas não estão necessariamente amarradas. Se você prestar bem atenção na imagem, você vai ver que elas estão apenas enlaçadas. E dependendo de como você aceite isso, você pode ficar preso, mas também você poderia se libertar e dar até outros usos. Mas as cordas também, além disso, elas podem servir não só para aprisionar, mas também para nos libertar. Quando se fala assim, nós precisamos ir para o céu, vamos subir aos céus, muita gente fala da escada de Jacó, a escada para ir para o céu, como é que é isso? Será que não poderia também ser essa imagem de uma corda cheia de nós, onde a gente vai se segurando, em que cada nó seria uma vitória, cada nó seria uma vida, cada nó seria uma superação,
E à medida que a gente vai vencendo estes nós da vida, nós vamos galgando um maior espaço nesse mundo que está um pouco mais lá em cima. Então, as cordas, elas não só nos aprisionam. E o que que isso já nos ensina aqui de saída? Muitas vezes a gente está preso porque quer, outras porque precisa, mas outras também porque a gente não consegue se libertar. E quando a gente não consegue se libertar, em algumas dessas situações, é porque nós nos acostumamos a ficar presos e não percebemos que existem outros usos, existem outras possibilidades. E na falta dessa visão de outras possibilidades, a gente termina ficando muito restrito. Tem muita gente na vida que gostaria muito de vencer, mas escolhe a prisão das cordas. Escolhe, às vezes, como o caso aí da figura dessas mãos dessa mulher. Essas mãos estão apenas enlaçadas. Ela poderia facilmente, com pouco esforço, se desembaraçar. Mas às vezes a gente cai na zona do comodismo, às vezes a gente cai naquela zona da improdutividade em favor da própria vida. E tudo isso faz com que a gente use as cordas como verdadeiras prisões, quando talvez tenha chegado a hora da gente começar a repensar isso como sendo um passo a serviço da nossa libertação. Então, essa é a minha primeira reflexão sobre as vitórias, porque dentro dessas duas imagens aí, nós poderíamos configurar que a vitória estaria nas mãos, quando as mãos descessem, portanto, estariam lá embaixo, ou no outro caso, quando a gente subisse, a gente iria chegar lá no ápice. Então, nós iríamos buscar as vitórias que estão lá em cima, a depender apenas de um fator, que se chama decisão. Não. Eu não estou minimizando. Eu sei que as decisões, às vezes, a gente até toma, mas não tem força interior. Às vezes, a gente toma uma decisão, mas encontra uma barreira aparentemente maior. Às vezes, a gente não tem sequer a disposição da decisão, porque a gente já sofreu tanto, que diz, agora já não vale a pena. Ou seja, não vale a pena o quê? A liberdade? O que vale a pena é continuar presos? Então, tudo isso vai servindo aqui de base para a gente refletir em cima do tema. E um outro detalhe, vocês viram aí um trevo e uma figa. Muita gente está pensando, quando se fala em vitórias, pensa em coisas muito materiais. Nada contra. Tem muita gente que pensa em todo tipo de loteria. E, portanto, são pessoas que pensam mesmo naquelas duas figuras, no trevo da sorte, ou então naquela figa, eu tenho certeza. Mas o trevo da sorte e a figa, vou te dizer uma coisa que muitos filósofos já disseram, funcionam. A figa e o trevo da sorte funcionam maravilhosamente bem quando você se empenha para conseguir. Então, qual é o foco? O foco é que, às vezes, a gente quer colocar toda a responsabilidade das nossas decisões, da nossa vida, em cima de um fator que, na realidade, não tem esse domínio todo sobre a nossa existência. Então, eu vou ter um bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. E será que alguém mal me quer só porque uma folhinha tinha 4 pétalas? Vou, não vou, sigo, não sigo. Será que isso é suficiente? Ou então somente porque alguém colocou uma figa? Eu me lembro bem de uma historinha, quando eu era bem jovem, de que a mãe disse para uma filha que ela não poderia concordar se fosse pedida em namoro. E ela não mentia. Mas ela não podia também desobedecer a mãe. Então o rapaz chega e pergunta, você quer namorar comigo? Ela colocou uma mão para trás e fez uma figa. E aí disse para ele, não. Na hora que ela disse para ele não, ela estava cumprindo o que a mãe disse. Mas a figa escondida não a livrou do entendimento equivocado dele, porque ele viu que o não era um não e ele foi embora. E aí ela ficou com raiva porque disse, a minha figa não resolveu o meu problema. Porque a figa, o trevo ou qualquer outro símbolo de sorte funciona muito pouco se a gente não funcionar junto, se a gente não funcionar mais. Então, quando a gente busca uma vitória, a gente está buscando o quê? Uma loteria apenas? Será que a gente procurando
um trabalho mesmo, um empenho. Será que a gente não chega? Ah, mas é porque eu sou lerdo de raciocínio, já tentei, mas ninguém me dá a oportunidade. Pois é, muito difícil para muita gente, principalmente porque a gente usa focos equivocados, como esse do trevo ou do figo, da figa. Em vez de eu me preocupar, eu tenho que fazer bem feito, e eu fazendo bem feito, eu consigo reconhecimento, a gente muitas vezes foca, eu quero e preciso do reconhecimento. E aí, na primeira oportunidade que a gente tem de não fazer, a gente já não faz. Ah, porque ninguém está me vendo. Ah, porque e os outros também não fazem. Bom, na hora que você acha que os outros não fazem e nos outros não acontece nada, você quer que aconteça com você por você não fazer? Então, as vitórias, elas têm uma base, elas têm uma pressuposição. Não é uma mera situação de crença ou de fé, porque a gente também desgasta até esse sentido. O que é fé? Ah, eu tenho fé de que eu vou encontrar um trevo de 4 folhas, vou fazer uma figa e vai dar tudo certo na minha vida. E aí vem a questão, você mudou? Se você não mudou, nada muda. Tem alguns pensadores, inclusive o próprio Albert Einstein, ele dizia isso. Enquanto você não muda, o mundo em seu redor também não muda, porque à medida em que nós mudamos, é que mudamos a referência do mundo. Então, se eu estou sempre neste mesmo local e olhando sempre para o mesmo ponto, aquele mesmo ponto vai ser sempre a mesma coisa. Para que eu mude, eu tenho que me mudar de lugar. Isso tanto no sentido físico, como no sentido mental, no sentido psíquico. Então, é preciso que a gente saia desse limite estreito de a minha vida depende de uma loteria, a minha vida depende de um trevo, a minha vida depende de uma figa, a minha vida depende... Não, a sua vida depende de você. Ah, mas se os espíritos me ajudassem, eles te ajudam. Mas eu não sinto. Sim, você não sente, porque ninguém sente. Não é assim, a ajuda espiritual não é tipo uma pancada, não é tipo um empurrão. É algo sutil, é algo natural. Para quê? Para que você seja a pessoa a se decidir. Porque, do contrário, se houvesse mérito, o mérito seria de quem te induziu, e não seu. Percebe? Então, a lei de progresso, que nós tão bem entendemos, não digo nós, estou falando todos nós, essa lei do progresso, ela nos incita a que nós façamos, e não a que nós nos acomodemos. Tem muita gente que diz assim, não vejo a hora de eu me aposentar. Para quê? Para ficar sem fazer nada. Eu estava conversando esta semana com um senhor, meu vizinho, que é aposentado, e ele me dizia assim, a minha filha me reclama muito. Por quê? Porque eu me aposentei, porque ela insistiu tanto que eu terminei me aposentando. E só que eu não paro. Eu continuo fazendo muitas coisas. Ela já foi me tomando algumas coisas que eu fazia, ela foi dizendo, isso o senhor não pode fazer, isso o senhor não pode fazer, e eu digo, sim, não faço. Mas ela vira as costas e eu faço outra coisa. E aí eu conversando com ele, a gente rindo muito, ele disse, e ele me chama de seu Jacó, se eu parar, seu Jacó, eu morro. E eu não quero morrer agora. Eu não tenho medo da morte, até porque minha mulher já se foi, no dia que eu for, eu sei que eu vou me encontrar com ela. Mas eu não quero ir agora. E só tem um jeito eu não ir agora, é eu estar ocupado. Ou seja, ele poderia dizer, nossa, trabalhei a vida toda, poderia ter outra vida, poderia ter acúmulos disso e daquilo. Nada disso importa a ele. O que importa é a vida pela vida, é o prazer de viver. E aí, nesse prazer, vem o prazer de servir. E aí ele terminou a nossa conversa dizendo assim, olha, seu Jacó, se um dia eu sentir que eu já não faço nada, não tenho mais disposição para nada, meu corpo já não reage com nada, nem a minha mente se emociona, aí já chegou a hora de eu ir embora, porque já não é mais aqui o meu lugar. Mas, por enquanto, é aqui. E eu posso confessar aqui, ele não dizia isso simplesmente pelo medo de morrer ou não. Ele dizia isso pela intimidade, da alegria que ele tinha de já se sentir um vitorioso, mesmo não tendo grandes acúmulos. E isso é muito bom, você conversar com uma pessoa dessas, deixa a gente totalmente renovado, porque vê que a pessoa não parou no tempo, aparentemente ele estaria parado. E não foi isso que aconteceu. Mas vamos continuar aqui. Um mar revolto como esse. A nossa música, ela começa exatamente com essa frase. Não navegar. Não há como escolher.
Opa, como assim? Você não navegar, você não tem essa escolha. Muitas vezes na vida a gente simplesmente tem que navegar. E quando é que acontece isso? Quando a gente está em alto mar. Em alto mar, navegar é viver. Olha que frase mais interessante. Não navegar, não há como escolher. Você não pode escolher, eu vou navegar ou eu não vou navegar. Não, porque no alto mar, navegar é viver. O que é a nossa vida senão uma grande travessia no grande oceano da vida? Nós estamos nesse oceano. E quando este oceano fica mais revoltado, mais buliçoso, mais difícil, aí o que a gente faz? A gente para e se acomoda. É isso? Claro que não. Mas por que é que, às vezes, quando a nossa vida está muito complicada, a gente quer pensar exatamente assim? Ah, está tão complicado que eu vou dar um tempo. Imagine bem esta cena, você num barco, você num navio, no alto mar, e o mar, e agora tudo revoltando, ondas enormes, chuvas, tempestades, raios, e aí você diz assim, ah não, vou deixar aqui o navio paradinho, e depois que passar tudo isso eu vou em frente. Não tem como. Não tem como, porque se você ficar paradinho, uma onda daquelas pode lhe engolir. Ao contrário, você tem que estar ainda mais esperto para olhar. Bom, as ondas estão vindo de popa para ré, de popa para ré. Então, eu tenho que deixar o barco nesse sentido. Se eu deixar ele à deriva, ele pode virar e o que vai acontecer? Vai só sobrar. Ele vai virar e vai acabar com tudo. A nossa vida passa por essas circunstâncias. Um mar revolto, nós estamos no alto mar e, portanto, nós precisamos navegar. Não temos muita opção. Tem pessoas que querem encontrar saída de todo jeito, mas a saída para não fazer nada. Mas o não fazer nada é o não navegar. Não existe isso. Por mais que a gente tente fugir, tente se esconder, tente evitar, não tem jeito. Chega uma hora que a nossa decisão é por demais imperiosa. Eu passei por muitos desses momentos. Inclusive, quando eu compunha essa música, esse era um dos momentos. Eu estava num mar totalmente revolto. E eu não conseguia sequer concluir uma música, exatamente porque estava muito difícil. Aí o que foi que eu fiz? Fiz outras músicas, escrevi livro, fiz outras decisões, tomei outras decisões na minha vida, ou seja, a única coisa que eu não fiz foi ficar ali parado no meio do oceano, porque em alto mar, navegar é viver. Então, isto foi uma frase que essa frase ela veio no primeiro momento. Quando eu coloquei o primeiro acorde e que veio a primeira sensação de melodia, veio exatamente isso. Não navegar, não há como escolher em alto mar. Navegar é viver. Eu disse, nossa, que legal! A música parecia que tinha surgido pronta, a melodia estava ali tudo lindo, que aquela era uma vida que estava se desenvolvendo num alto mar e que não poderia ficar parado. Ah, interrompendo aqui um pouquinho, você ficou com curiosidade de ouvir a música inteira, né? Ah, eu também fiquei. Mesmo eu já conhecendo a música, mesmo eu já tendo gravado a música, mesmo muita gente já conhecendo, mas eu deixei lá no final da nossa abordagem de hoje, eu vou colocar a música para a gente acompanhar. Está com a letra, inclusive, tá? Para vocês verem como é bacana essa ideia de que em alto mar, navegar é viver. Nós não vamos aqui, ao longo dessa nossa domingueira, falar de todos os temas da música, mas a gente vai sim falar de outras partes da música. Lá no meio da música tem essa frase, olha só. Não se abata sem razão. Você tem um coração. Você é navegador. Ou navegadora. Significando o quê? A gente não pode se abater. Olha que cena, não é? Que cena mais violenta esse barco está passando, ondas quebrando, ele abrindo valas no meio, mas não pode se abater, muito pelo contrário. Você tem um coração, portanto você é um navegador. Vamos nessa onda, vamos passar por essa situação mais complicada.
esse nosso coração, mesmo no meio do oceano, mesmo no meio dessas ondas todas, ele está lá fumegante, está lá aceso, pulsante, a nos dizer, é este o caminho. Portanto, não adianta me abater, agora está na hora do trabalho. E olha que colocação, né? Não se abata sem razão, ou seja, não tire a sua cabeça da frente. Você tem um coração, olha que ligação, que ponte, mente com coração. Não tire a razão, mas você é coração, afinal de contas você é navegador. E para se ser um bom navegador, a gente precisa de razão e de emoção. A gente precisa do equilíbrio dessas duas situações, tal como esse barco aí que parece que vai pender para um lado e alguém de repente vai puxar as velas para o lado contrário, dirigir com o leme no outro sentido para poder atravessar tudo isto. Então, é uma proposta bem real, bem do nosso dia a dia, para a gente não se abater. E aí, quando diz assim, não se abata sem razão, eu poderia acrescentar aqui, porque já sai um pouco da poesia da música, não se abata sem razão, porque a gente não tem razão para se abater. Percebe? Ah, mas é porque você não vive o meu problema. Sim, eu não vivo o seu problema. Mas eu já vivi muitos problemas que eu achei que o abatimento tinha toda a razão do mundo e depois que passou descobri que não tinha. Eu fiquei aborrecido com algumas pessoas que diziam, Jacó, esfria a cabeça. Eu digo, é porque não é com você. Mas aí depois que passava eu dizia, puxa vida, por que eu não esfriei a cabeça naquele momento? Então, tudo isto cria uma situação em que razão e coração vão juntos decidir o rumo da nossa navegação. E aí, continuando aquele parágrafo, diz assim, vença, use a razão, leme é guia, é coração. E aí, o que vem depois disso? Porto à vista, solução que vem. Então, olha que imagem bacana, né? Eu espero que você esteja tão vibrante aí como eu estou vibrando aqui. Porque eu não estou fazendo aqui uma palestra, eu não estou aqui fazendo uma conferência, eu estou aqui batendo um papo com você, expressando aqueles sentimentos que eu trago dentro de mim, que essa música me faz assim crescer muito. Então, não é essa briga, como tem a imagem aí, em que a gente está se partindo ao meio, sem saber se a razão ou se o coração é quem manda. Não, está tudo ali junto. E, portanto, a gente tem que vencer, tem que usar o leme da razão com o coração. Porque o porto já tá sendo visualizado. Quando a gente serena um pouquinho o coração e a razão, a gente vê logo o cais do porto a nos esperar, tem um sinalizador, tem alguém que vem dizer qual é o caminho ideal para a gente transitar. A solução já está ali. Então, esse é o caminho da boa navegação. Mas a gente viu no porto uma solução. Mas olha essa outra imagem, um grande transatlântico, também tem um barquinho menor aqui, mas temos aqui um grande transatlântico, temos outro aqui chegando aqui por trás. Mas onde é que está esse transatlântico? Estacionado no porto. Aqui é uma região segura, aqui, olha mesmo que venha tempestades, a gente está vendo, existe toda uma baía do outro lado, como que a agasalhar os que aqui aportam. Aqui tem todo um sistema de segurança, de amarração, tem pessoas, tem toda uma estrutura para dizer, agora você está seguro. Ótimo, que bom. Nós temos na nossa vida os nossos portos de segurança. Mas tem uma outra situação que propõe algo intrigante. Navio não foi feito para viver ancorado. Então, apesar de que o porto é uma zona de segurança, segurança não é tudo. Muitas vezes a gente precisa singrar mesmo os mares, a gente precisa ir adiante. Afinal de contas, essa é a grande proposta da nossa vida, nessa ideia de travessia que nós estamos trabalhando na tarde de hoje. Vamos lá para uma outra frase da nossa melodia. Não se entregar. Norte indica buscar. Cruze os mares. Lutar é viver. Esta expressão norte, que aqui está entre aspas,
é para dizer que aqui se refere a uma bússola. Bússola aqui fazendo o símbolo de todos os instrumentos de orientação. Todos nós, na nossa vida, todos nós temos as nossas bússolas. As primeiras bússolas que a gente tem são a mãe, os pais. Depois nós temos os professores, os orientadores, aquelas pessoas que se associaram para nos prestar ensinamentos, informações, orientações. E ao longo da vida a gente vai encontrando bússolas e bússolas. Até chega um dia em que nós passamos a ser bússolas para os outros. E essas bússolas, elas não nos substituem, pelo contrário, o tempo todo elas nos indicam que nós devemos buscar alguma coisa. E aí vamos, nós primeiro buscamos caminhar, depois buscamos aprender a falar, depois buscamos aprender a estudar, e assim vamos nos desenvolvendo. Muitas vezes, nas igrejas, de uma forma geral, e nos centros espíritas em particular, muitas vezes a gente tem apenas um norte. Mas, às vezes, não seria conveniente que, além desse norte, nós tivéssemos algo mais motivador para nos levar à busca? Porque, como é bom a gente ouvir palestras, eu acho legal ouvir palestras. Mas será que só a palestra resolve? Da mesma forma como aquela cena anterior, é ótimo a gente estar seguro, mas ficar 100% seguro, será que é o destino da nossa vida? Então, muitas vezes, a gente precisa ser literalmente motivado, incentivado mesmo, provocado, para que a gente busque, para que a gente vá, que a gente não se entregue, ou seja, não se acomodar, não ficar naquela de, mas talvez não seja a hora, devia ter feito antes, ou seja, a gente vai, quem assistiu recentemente, eu acho que foi o Globo Repórter, né, um homem com quase 70 anos, vai de repente se aventura a explorar o pico, se eu não me engano, foi o Everest. Olha que coisa fantástica. E um moço que foi o primeiro brasileiro a conseguir, hoje, com muito menos idade do que ele, diz assim, se eu tivesse essa idade dele e essa disposição que ele tem. E olha que está falando uma pessoa que já fez. Então, muitas vezes, a gente precisa desse norte que nos instigue, que nos impulsione a vencer as nossas dificuldades. Para isso, a gente não pode se entregar. Cruze os mares, ou seja, cruze tudo isso, se estiver parado, se tiver com muito vento, pouco vento, com muitas ondas, poucas ondas, cruze. Por quê? Porque lutar é viver. A gente vive desse jeito, a gente pede tanto a Deus, eu queria tanto viver, eu queria tanto não adoecer, eu queria tanto superar, e aí fica a pergunta, mas para quê? A gente quer lutar para vencer. Outra frase, conquistar. Com quanto? Vencer. Vencer o quê? Os movimentos intensos, as marolas da vida. E aqui nós colocamos de propósito a figura dos pés de Jesus caminhando sobre as águas. Então ele estava ali, conquistando, vencendo, movimentos intensos, marolas. Mas aqui fica o subjetivo. Movimentos intensos, marolas de fora e os de dentro. Será que as grandes marolas não estão dentro de nossa alma? Será que nós, de fato, usamos bem a potência que nós temos para nos equilibrarmos e sairmos passando por cima dessas águas, vencendo, como se diz em português, aqui no bom português brasileiro, né? Tirando de letra essas dificuldades, como Jesus fez. Conquistar com quanto vencer. E Jesus tanto fez que ele ainda deixou essa frase que eu costumo repetir. No mundo passais por aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo por quê? Porque ele conquistou e venceu os movimentos intensos, as marolas que nem eram dele, mas as marolas que vieram, que agitavam os mares ante os seus pés. Ele conseguiu superar tudo, deixando para nós, portanto, este exemplo magnânimo para que a gente busque vitórias. Conquistar com todo prazer. Na frase anterior, a conquistar, com quanto vencer. Mas num outro momento na canção tem conquistar com todo prazer. Mas não é esse prazer fugidio de você ter um Oscar para dizer eu sou o melhor do mundo, eu sou o melhor nisso, eu sou o melhor naquilo. Mas sim o Oscar de você dentro de você mesmo.
eu venci. Como disse o Espírito Lacordaire no Evangelho, diga de si para consigo, sou mais forte, eu venci e venci a mim mesmo. Porque essa é a grande batalha, esse aqui é o grande oceano. Porque as tormentas lá de fora, elas são tão grandes quanto atormentados nós estamos aqui dentro. Ah, quer dizer então que não existem tormentas? Existem, mas nós ampliamos. Lembra daquela cena com Jesus, do milagre dos peixes e dos pães? Estava todo mundo desesperado, estava todo mundo naquele mar revolto, e agora, Senhor, essa multidão enorme, e a gente vai fazer o quê? A gente só tem 5 pães e 5 peixes, Senhor! Todo mundo desesperado. E teve aqui algum probleminha na minha tela que eu espero que não tenha dado aí com vocês. Está tudo certo aí? Tudo certo. Que aqui a minha tela apagou e voltou, não sei bem o motivo, mas está tudo aqui. Bom, então, beleza. Então, Jesus ali, não é? Diz assim, calma, vocês estão no meio do oceano e vocês vão ficar mais desesperados ainda, desse jeito vocês vão morrer afogados. Salvador, ele dizia isso, se ele tivesse se baseando nessa música, ele diria exatamente isso. Disse, olha, não se preocupem. Vão distribuindo pão e peixe. Mas, Senhor, vão distribuindo. Façam como eu estou dizendo. Vão. Ou seja, ele tinha o domínio com todo prazer. Então, ele era o vitorioso daquelas marolas, de todos aqueles movimentos. E ele agora colocava com quanto vencer, com todo prazer. Ele conquistava. E conquistava fazendo a multiplicação. Ah, mas eu não sou Jesus. Ah, mas eu não sei fazer isso. Não, ninguém está pedindo para você ser ele, nem você fazer como ele. Nós estamos concitando todos nós a pensarmos como ele pensou, a termos essa lucidez de não se abater no meio do oceano quando está tudo aparentemente muito confuso. A gente precisa ter essa estabilidade, para que dessa forma a gente de fato consiga superar os grandes embates que a gente tem que vencer, que superar. Vamos aqui continuando. Então vamos lá. Navegando, vencendo marolas. E aqui nós nem temos bem uma marola, nós temos aqui uma onda gigante. E temos ali um minúsculo surfista. Quem já assistiu os campeonatos de Nazaré, lá em Portugal, as maiores ondas do mundo, é um negócio impressionante. Mas como é que aquelas pessoas têm tanta coragem? Por quê? O que é que elas fizeram? Um dia elas disseram assim, eu não estou fazendo nada, eu vou pegar uma passagem aérea, vou para Portugal, vou lá em Nazaré, chego lá, compro uma prancha e vou pegar a maior onda do mundo. Será que é assim que funciona? Não, mas eu antes pego um trevo ou faço uma figa. Será que vai funcionar? Não, mas então eu vou fazer aqui uma prece pedindo aos bons anjos que me sustentem para que eu não caia. O anjo vai dizer assim, você alguma vez já subiu numa prancha? Eu disse, não, mas eu estava vendo, é muito fácil. Óbvio que não é fácil. Óbvio que você precisa ter um preparo fenomenal. Não só um preparo físico, preparo respiratório, preparo de mergulho, preparo para sofrer determinados impactos, porque às vezes, mesmo você vencendo a onda, o impacto que ela provoca, ela cria um rebuliço tão grande que pode te afetar. E você, sem experiência, você pode, de repente, beber muita água e ali desencarnar. Então, é preciso que a gente navegue, mas vencendo. E aí essa expressão, vencendo marolas, quer dizer, vencendo primeiro as coisas mais simples. Ah, mas tudo na minha vida sempre foi grande. Sempre foi grande na sua visão. Quando a gente é muito pequeno e que olha um cavalo normal, a gente diz, nossa, que cavalo grande. Se a gente demorar muitos anos para voltar a ver um cavalo, a gente vai dizer, nossa, os cavalos da minha infância eram muito maiores do que os cavalos de hoje. Por quê? Por conta de uma questão só de referência. Quando eu olhava um cavalo, quando eu era criança, eu olhava daqui de baixo e via o cavalo aqui em cima. Hoje eu já sou alto, então já vejo o cavalo, às vezes, de cima. Então mudou a referência. Dessa forma é que, às vezes, a gente acha que o que nos acontece é muito grande. Não, é o ângulo em que você está observando. Mude um pouco a sua posição, por isso que disse Einstein, mude, se você não mudar, as coisas não mudam.
Então, a gente precisa fazer isso para poder ir vencendo as marolas, para a gente ir vencendo tudo o que nós precisamos vencer. Eu aqui estou clicando onde não devo, mas vamos em frente. Opa, bati aqui no microfone. Tudo isso por quê? Porque vitórias esperam por você. Esta frase, vitórias esperam por você, ela guarda mais um outro segredinho. Qual é esse segredo? As vitórias estão esperando. As vitórias, elas não estão vindo de lá para cá. As vitórias, elas são conquistadas a gente indo até elas. Quando a gente vê um atleta rompendo o cordão de chegada, o que na realidade a gente está a ver? A gente está vendo ele tendo saído de um ponto e se dirigindo até onde a vitória está. Quando a gente está lá no começo da nossa colocação de hoje, quando a gente está pensando na vitória via loteria, desculpem, via loteria, via trevo, via figa, via símbolos, via ajudas que a gente às vezes nem sabe de onde vem ou se é que virão, a gente fica acreditando que as vitórias vieram até nós. É um engano. Na realidade, elas não vêm. Somos nós que vamos. Somos nós quem nos dirigimos até ela. Mas as vitórias nos esperam, elas nos aguardam. Mas elas nos aguardam sabendo que a gente vai, pois é, sabendo que a gente vai. E como é que a gente vai? A gente vai buscando vencer cada uma das marolas que vão aparecendo no nosso dia, no nosso caminho. Então, essa era a proposta que eu tinha para hoje, a gente falar sobre essas vitórias que nos aguardam a você, aguardam a mim. Ah, mas eu já conquistei muitas vitórias. Você já conquistou muitas vitórias. Mas não tem mais nenhuma. Se não tiver mais nenhuma, a gente já está pronto para ir para o outro mundo, não é verdade? Mas a gente nunca está pronto. Por quê? Porque tem outras vitórias, a gente sempre tem outras vitórias. A gente quer um carinho a mais, um beijinho a mais, um prêmio a mais, um sorriso a mais, um abraço a mais, uma saúde a mais, enfim, a gente sempre quer mais alguma coisa. Isso não é pecado. O pecado é a gente querer tudo isso e não fazer nada por conseguir, porque as vitórias estão ali nos esperando. Então, isso aqui de fato é muito importante. Eu estou vendo aqui que a minha amiga Beta está colocando essa música, é linda, inclusive a melodia e a letra, nos renova o bom ânimo. É mesmo, né, Beta? Você sabe, porque você já conhece essa história e sabe o quanto eu me entusiasmo com ela, mas que bom, né, que você está aí também, que nós estamos aqui junto. Maria do Rosário, né, força e fé para vencermos marolas. Eita, Piauizeira, é assim mesmo que a gente vai. A Valquíria dizendo que é verdade, Ana Lúcia, fé e esperança sempre. Olha quanta participação, todo mundo aqui participando, né? Alzenete, Tâmara Klink, que aos 24 anos cruzou o oceano num veleiro de 8 metros. Olha só a lembrança aqui que a Alzenete trouxe para ilustrar as nossas reflexões de hoje. A Simone, obrigado, Jacó e Jesus, por essa necessária reflexão. Pois não é, Graça Medeiros, Deus nos abençoe e nos liberte de todo mal e que a gente vá em busca dessa libertação, não é não, Graça? Minha amiga Iracema, Simone, assim que seja. Então é isso, eu queria compartilhar com vocês essa melodia, e na letra da melodia eu tenho certeza que vocês vão descobrir o restante do sentido de tudo o que a gente tem. Deixa eu ver aqui, eu acredito que ela vai entrar aqui agora, e aí ela entrando eu saio da tela para vocês acompanharem a letra bem direitinho, tá bom? Vamos lá, então. A música começa com as ondas do mar e vamos indo. Vamos indo. Que houve?
Em alto mar, navegar é viver, sangrar é o que conta, sangrar só se for por conta da luta, em busca do amor, conquistar, com quanto vencer, movimentos intensos, marolas, vitórias esperam por você. Não se abata sem razão, você tem um coração, você é navegador. Vença, use a razão, leme a guia, coração, por tua vista, solução que vem. Não se entregar, norte indica buscar. Cruze os mares, lutar é viver. Amar não se esconde, transpira no ar. Calar só responde se crepita no olhar. Conquistar com todo prazer, navegando, vencendo marolas. Vitórias esperam você. Em alto mar, navegar é viver. Amar é o que conta, sangrar só se for por conta da luta, em busca do amor. Conquistar com todo prazer, navegando, vencendo marolas. Vitórias esperam você. Vitórias esperam você. Vitórias esperam você. É isso aí, olha a música. Então, você que estava aí desde o começo, que queria conhecer Vitórias Esperam por Você, aí está. É lógico que eu deixei de fora aí aquela parte que toca sobre o amor. Amar é o que conta, sangrar só se for por conta da luta em busca do amor. Porque também faz parte da vida. Só que, normalmente, quando a gente fala de amor, a gente pensa o amor entre duas criaturas, mas aqui está falando do amor universal. A gente pode, sim, enfrentar qualquer dificuldade em busca desse amor. Calar só fala, calar só responde quando crepita o olhar. O que quer dizer isso? Porque muitas vezes a gente até ama, mas não diz, ou então nem ama e quer dizer que ama. Não pode, porque o olhar fala, o olhar é quem grita. E tudo isso está prestigiado nesta música, nesta letra. Este CD, ele, não sei nem mais se ele ainda está à venda, mas essa música, a minha, ela sempre me tocou muito, porque é um grande retrato de vários aspectos, do aspecto dos esforços que a gente tem de fazer para se superar, dos esforços que a gente tem que desenvolver para conseguir ver determinados focos
diferentes daqueles que comumente se nos projetam na mente, no coração. Enfim, nossa vida é uma grande travessia. Essa é a grande proposta de Vitórias Esperam por Você. Uma grande travessia nesse oceano que horas vai estar mais calmo, horas vai estar mais revolto. Horas nós vamos estar como navios cheios de gente. Horas como navios, como barcos, nós vamos estar quase que solitários. Mas tudo isso faz parte desta grande travessia. O mais importante é que a gente valorize todos os instrumentos que a gente tem. Se é só uma bússola, se é só um norte, que isto seja a nossa fortaleza. Mas se nós temos o exemplo dos outros, todos nós podemos dizer, temos o Evangelho. Né? Um norte mais seguro do que o Evangelho não existe. Nós temos os nossos anjos guardiões, nós temos, os que somos espíritas, nós temos uma clareza, uma lucidez enorme ao nosso dispor. Enfim, o nosso norte que nos indica buscar é um norte por demais eloquente. Portanto, não cabe a gente ficar simplesmente perdendo tempo nesta jornada. Era isto que eu tinha para dizer sobre o Vitórias Esperam por Você. Quero acrescentar aqui, que já foi dito lá no início, mas eu quero relembrar, que agora, no próximo dia 4 de junho, eu vou realizar um grande workshop sobre depressão. Depressão, pânico, ansiedade, a gente vai abordar tudo isso. Vão ser 2 horas, um workshop de 2 horas, das 5 às 7 da noite do dia 4 de junho. E como é que eu faço para participar deste workshop, Jacó? É bem simples, é só você simplesmente se inscrever lá, e daqui a pouco vai estar aí o link para você se inscrever. Você se inscreve e pronto, e é gratuito, você não vai pagar absolutamente nada. Tá aí, o link é esse, ó, magnetismoonline.com.br/workshop. Vai ficar aí mais tempo para você ter tempo de copiar bem direitinho, né? Para você mandar brasa. Então, nós estamos aí, ó, nesse workshop, vai ser um sábado, das 5 às 7 da noite, no dia 4 de junho, totalmente gratuito, e eu ficaria muito feliz de saber que você estará presente conosco para, mais uma vez, discutirmos alguns assuntos, alguns aspectos da depressão. E por ser uma doença tão devastadora, ela sempre oferece a todos nós novos ângulos, novas abordagens, outras possibilidades, e a gente vai conversar alguma coisa sobre isso. Creio que será muito bom para você estar conosco. Só se programar que dá tempo, né? Sábado, dia 4 de junho, das 5 às 7 da noite. Tanto você pode trabalhar o dia todo, como pode programar todos os seus encontros noturnos, né? Porque esse horário é bom porque está ali no meio, né? De 5 às 7, e a gente está pronto para conversar, tá bom? Eu sei que para quem está lá na Europa, esse horário às vezes fica um pouco ruim, porque quem está na Europa tem 4 horas na frente, em média, né? Então, será das 9 às 11 da noite, mas também os horários lá, às vezes, são um pouquinho diferentes do nosso, em termos de mundo prático. Eu sei que dá para a gente se encontrar, tudo bem? Então, vocês, se quiserem, dia 4 de junho, estaremos aí nesse workshop, 2 horas. E para quem vem fazendo seminários comigo, algumas pessoas disseram, Jacó, a gente fica sentindo saudades, falta, pronto, aí está em mais um momento para a gente se reencontrar, ok? Eu vou fazer aqui agora a prece, e se você aí tem a sua água, quiser magnetizar a sua água, você pega aí a sua água para a gente fazer uma boa magnetização agora, e aí logo depois a gente põe ali a mensagenzinha do Leão, e seguido, coladinho, vem o nosso amigo Roberto Nunes, trazendo para nós mais uma música, tá bom? E amanhã à noite, para quem me acompanha, né, amanhã à noite, nos mesmos sites, jacomelo.com, no YouTube, né, canal Jacomelo, no Facebook, canal Jacomelo, no Instagram, @jacomelo52. Amanhã nós teremos mais um tema bem interessante sobre o estudo do magnetismo. Começa às 7h30 da noite, toda segunda-feira, tá bom? Deus, Pai amado, aqui estamos concluindo mais uma domingueira em nome do Leão, Lar Espírita Alvorada Nova. Agradecemos muito pela oportunidade de vivermos e revivermos as emoções que nos impulsionam sempre para pensarmos melhor, fazermos o melhor de nossas vidas e em nossas vidas.
Agradecemos muito a companhia de amigos espirituais que sempre nos auxiliam, nos apoiam. E neste momento queremos pedir aos magnetizadores que estiverem na mesma sintonia que nós neste momento, para que juntos façamos uma emissão dos nossos melhores fluidos em direção à magnetização das águas que estão sendo colocadas para receberem estes fluidos, tornando-se águas potencializadas de bom magnetismo para o bem de todos nós. Que a nossa vibração na doação seja de muita saúde, de muita harmonia, que a gente passe exatamente toda esta sensação de equilíbrio, de recuperação, de refazimento. Amigos espirituais, convirjam os nossos fluidos para estes recipientes que estão aguardando esta magnetização. Que tudo nos seja permitido, tudo seja abençoado. Que a nossa água esteja manifestamente positiva em favor de cada um de nós. E que a nossa gratidão seja imensa, reconhecida e louvada pelos benefícios que temos certeza iremos receber. Glória a Deus. Glórias para todos nós. Que assim seja. Então é isso, vamos aqui encerrando para a gente já ir ouvindo aqui o nosso muito querido amigo Roberto Nunes, tá bom? Um bom final de domingo, uma excelente semana para todo mundo e vamos em frente.